Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Começa agora mais um Alesp Cidadania e no programa de hoje nós vamos apresentar uma ONG que faz a diferença há 21 anos na Zona Oeste de São Paulo. Eu falo do projeto Amigos da Comunidade. Para falar sobre isso, eu recebo aqui em nossos estúdios a Rosane Chene, diretora da ONG, e também a Fernanda Figueiredo, que é gerente de desenvolvimento institucional da ONG. Sejam muito bem-vindas, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Começar com a Rosane, aí a gente vai de forma bem interativa explicando como funciona o trabalho de vocês e como vocês têm feito a diferença na periferia. Conta um pouquinho como é que surgiu a ONG, Rosane. Bom dia. A ONG surgiu de um trabalho voluntário, de um grupo de amigos que resolveu agir em prol da melhora da nossa comunidade. A gente decidiu trabalhar dentro das comunidades de Pirituba, com as crianças e com os adolescentes, criando oportunidades para que eles pudessem ter uma vida mais digna, né? São crianças e adolescentes em vulnerabilidade social. Agora, hoje vocês chegaram num número aí muito interessante, né? Quantos jovens vocês atendem? Então, hoje, dentro dos nossos programas socioeducativos, nós temos jovens de 14 a 24 anos na formação. São mais de 80 jovens por semestre que fazem parte das nossas oficinas, mas ao todo, né, as crianças, os adolescentes, são mais de 400 crianças que participam dos nossos projetos diariamente. Pois é, já chegaram no número aí de 84 mil pessoas atendidas. É um número significativo, né? Sim. Agora, é importante a gente abordar também, sempre em situação de vulnerabilidade, né? Como é que vocês encontram essas crianças? E aí nós vamos explicar como é que funciona cada projeto de vocês. Legal. Na verdade, a gente faz um trabalho em parceria com o CRAS, com a rede ao redor das comunidades. E a gente está sempre lá de portas abertas por meio das famílias que a gente assiste na comunidade, que são 1.400 famílias no total. E a gente vai criando as oficinas para que as crianças e os adolescentes participem, principalmente no contraturno da escola. Então a gente vai abrindo essas oportunidades nos pilares da saúde, do esporte, da educação, oferecendo um ambiente seguro para que eles consigam ter oportunidades, né, perante a sociedade. E na Zona Oeste de São Paulo, principalmente em Pirituba, é isso ou alguma outra região também? Pirituba. Sempre em Pirituba, Sempre. Né? E aí, com essa seleção, com a ajuda do CRAS, como é que vocês oferecem as atividades? Você acabou de explicar que é no contraturno escolar, mas quais os tipos de atividade? E é feita alguma seleção, alguma triagem? Como é que funciona isso? A gente está tendo a vaga, a gente está sempre abertos, né? Então, hoje a gente oferece oficinas de reforço escolar, de inclusão digital, que é na parte de educação, formação de jovens para o mercado de trabalho. E para as crianças, além do reforço escolar, a gente tem a área de esportes, o balé, o futebol, o judô, aula de tênis, aula de taekwondo. E com isso a gente vai trazendo as crianças para perto e principalmente as famílias também. Porque uma vez que a gente recebe e acolhe essas crianças, a gente tem a oportunidade de trabalhar com as famílias pela confiança que elas depositam na gente, que é um dos nossos objetivos também, reforçar esses laços familiares. Agora, Fernanda, vocês fazem algum tipo de atividade para as famílias também? Como é que funciona isso? Isso, a gente tem atividade para as famílias também. Nosso público principal são as mulheres, né? Então, a nossa comunidade, nosso público atendido, então 90% desse público são mulheres, né? São mulheres que também estão em situação de vulnerabilidade, que possuem filhos, né? Então, nossas atividades para os adultos são mais voltadas para as mulheres, tanto na área de profissionalização, como também de geração de renda.
e o próprio empoderamento feminino. Então, o que a gente busca com as mulheres é que elas se sintam capazes também de sair dessa situação de vulnerabilidade, né, e poder fazer essa virada. Então, nossas famílias, a maior parte delas são beneficiárias de algum programa de transferência de renda do governo. Então, nosso trabalho com elas é trabalhar essas condicionalidades dos programas para que elas continuem recebendo, mas na outra ponta a gente trabalha também na autonomia dela, na promoção da autonomia, que esse é o nosso maior objetivo, né? Que essas pessoas consigam alcançar a sua autonomia e cuidar da sua família de uma maneira integral. Agora é importante, né, toda essa explicação, e aí você tocou num ponto muito importante que ajuda realmente na inserção no mercado de trabalho e que essa pessoa se torne ativa economicamente, né? Isso acaba ajudando toda a família, né? Você acaba trabalhando um sentido muito amplo, Exatamente, né? Esse é o objetivo. Quando a gente consegue fazer com que essa família, né, saia dessa situação vulnerável, a gente não está trabalhando só esse ciclo, né? Não só esse núcleo familiar, mas também a gente acaba quebrando esse ciclo das próximas gerações também. Então, esse é o nosso objetivo. E com isso, a gente também muda a própria comunidade, né? Que começa a ver também essa família de uma outra maneira, essa mulher começa a se ver de uma outra maneira também como uma pessoa ativa, realmente, né, dona ali dos seus direitos, dos seus deveres. Exatamente. Também, né? Então, porque existe muito isso também, essa dificuldade de se ver nesse lugar, né? Então, você está sempre numa situação vulnerável, você está sempre excluído. Então, como eu acesso esses lugares, né? Então, nosso trabalho é fazer com que elas enxerguem isso, que elas também são capazes disso e que elas também podem acessar. Então, a gente quer abrir essa perspectiva mesmo, né? Aumentar esse repertório dessas famílias para que elas possam se sentir realmente dignas e capazes de estar em outros lugares. Agora é importante, né? E o reforço escolar, a gente sabe também que entra, né, com extrema importância, porque as crianças às vezes apresentam dificuldade e não conseguem acompanhar o conteúdo da escola por muitas razões, né? Como é que vocês trabalham esse projeto? Essa é uma questão super importante, porque o ambiente que a gente tem fora da escola é um ambiente mais lúdico, que muitas vezes abre as portas para que as crianças se sintam mais à vontade e aprendam brincando. Então, a gente traz as crianças para esse ambiente, onde a gente dá o reforço escolar, mas com outra visão, sem aquela obrigatoriedade ou pressão da escola. Então, eles têm uma agenda, eles têm um cronograma a cumprir, mas de uma maneira mais lúdica, o que faz com que o aprendizado deles evolua também, e a gente também consegue trabalhar a criança quase que de uma maneira individual. Com outros pilares também, né? Se ela está tendo uma dificuldade de aprendizado, o que está acontecendo com essa criança? Será que é algum problema familiar? Como a gente tem acesso a essa família, a gente consegue ter uma visão mais ampla e fazer os encaminhamentos necessários, seja para um atendimento psicoterápico, seja para alguma coisa de fono, então, seja para trazer essa mãe para próxima, para desenvolver a autoestima dessa criança, porque não tem uma referência. Então, a gente consegue trazer isso dentro do nosso ambiente, o que traz uma evolução mais assertiva também. Agora, o que é importante, né, a gente salientar, como é que vocês fazem, né, por exemplo, o que vocês fazem, na verdade, questão do apoio social a essas famílias, né? Oferecem, como vocês dizem, o curso, mas também vocês orientam essas famílias nas dificuldades, porque é como você falou, muitas delas são beneficiárias de programas e tal, e às vezes a pessoa não sabe nem usar o próprio programa, né? Como Exatamente. É que funciona isso? Então, acho que é isso, a gente faz esse atendimento com as famílias. Para cada família a gente cria um plano também de desenvolvimento, a gente trabalha de uma maneira bem individual e personalizada para cada família, identificando essas demandas, né? Então, a gente tem uma equipe que faz visita domiciliar, então vai na casa da família, né? Aí traz o caso para o assistente social, então a gente discute isso em equipe, então é criado um plano para cada família, com as estratégias, né, para cada uma delas. Só que é importante falar que a gente coloca essa família como uma pessoa principal desse plano, né? A gente não cria o plano como a gente acha que tem que ser, mas com a participação dessa família, com aquilo que ela também pode atender naquele momento. E a gente vai aumentando esse nível, né? Então, assim, a família tem problemas de cidadania, questão de documentação, que é uma coisa que parece que é super simples no nosso dia a dia, mas tem muitas pessoas que têm dificuldade mesmo de acessar os serviços, né? Ou até de conhecer a importância, né, de um documento. Então, a gente vai trabalhando por etapas também, dentro daquilo que a família pode oferecer. Então, a gente cria esse plano, né, personalizado para cada família, e a gente vai criando ali as metas, e até a gente chegar nesse momento, a gente fala da alta, né, da família que a gente dá, que é quando a família atinge a autonomia dela. Agora, você falou uma questão, né, na verdade a Rosane falou,
que é muito importante também, que é o apoio psicológico. Vocês dão ou também vocês encaminham? Como é que funciona isso? A gente criou uma área, uma clínica social, onde a gente tem a ajuda de alguns profissionais, nosso mesmo, e de alguns voluntários. E a gente hoje, nesse local, a gente atende cerca de 250 a 300 pacientes por mês. Então, as famílias que a gente acessa, as crianças, os adolescentes em formação, tem um apoio. Se a gente percebe que tem um problema psicológico ali, a gente encaminha para a nossa própria clínica. Então, é feita uma anamnese inicial, é feito um tratamento, a princípio, de psicoterapia rápida, de 8 sessões, e aí a gente vai desenvolvendo aquela criança ou aquela mulher. Se é algo mais grave, a gente encaminha para a rede. No caso do atendimento de um CAPS, alguma coisa mais profunda, aí a gente encaminha para a rede, mas senão ele é empoderado ali dentro do nosso trabalho. Agora é legal a gente contar um pouco da estrutura que vocês têm nessa clínica, né? Como é que funciona? Quais os serviços que vocês oferecem? Quais os profissionais que estão envolvidos? É interessante a gente detalhar isso. Isso. Então, nessa clínica hoje a gente tem psicólogos, né? A gente tem psicopedagogos, a gente tem terapias holísticas, né? Então a gente tem constelação familiar, a gente tem aplicações de reiki, massagem, musicoterapia, arte-terapia. Então, tudo aquilo que a gente consegue conectar ou de um trabalho voluntário ou através, por meio de um apoio de alguma empresa, de algum projeto que a gente conseguiu o investimento para trazer essa condição para a nossa comunidade. É uma clínica recente, a gente abriu ela no meio aí da pandemia, quando, de fato, o problema emocional das nossas famílias explodiu de vez, né? Porque a pandemia tirou debaixo do tapete qualquer coisa que ainda estivesse escondida, e não adianta a gente querer criar uma autonomia nas nossas famílias, seja por geração de renda, seja por educação, se ela não está sem essa condição emocional equilibrada, se ela ainda tem muitas feridas, muitos traumas, muitos medos a serem tratados. Como a Fernanda falou, muitos ali não têm consciência, por mais simples que seja, de um direito ou de um dever de cidadania, de uma documentação básica, por medo de se expor, por medo de sair dos muros da favela. Então a gente precisa mostrar que ela pode, que ela é capaz, que não é porque os antepassados viviam numa condição extremamente vulnerável que ela precisa seguir nesse caminho, que essa corrente ela pode ser rompida. Então, o apoio emocional é fundamental para os próximos passos. Exato. Essa clínica hoje atende mais ou menos quantas pessoas por mês? De 250 a 300 pessoas por mês. Sempre novas ou elas vão mantendo uma rotatividade? Geralmente demoram, cada pessoa que entra fica, em média, 2 meses. Então, de 2 em 2 meses é dado alta, né, na maioria delas, sim, e começa uma nova fase. É muito interessante, você falava que essa ideia surgiu na pandemia, né? Como é que vocês começaram, né, a diagnosticar os problemas? Quais foram os problemas aí que foram, né, mais frequentes durante a pandemia? E como é que vocês tiveram esse olhar aí de falar, olha, a gente precisa dar um start aí, mudar um pouco o nosso projeto? A gente trabalhou muito na pandemia, acho que, como todas as organizações sociais, a gente ficou de portas abertas, né, porque a gente sabia que era a hora que a nossa comunidade ia precisar muito da gente, pela demanda, e a gente foi percebendo, as pessoas foram chegando, então eram crianças com crise de ansiedade, adolescentes que aumentou se cortando, muitas adolescentes entrando numa crise, as mães sem saber para onde correr por não ter a renda que ela tinha antes de um serviço informal, né, que ela tinha, não tendo a escola, a merenda escolar. Então, aquilo gerou uma pane generalizada. E a gente falou, poxa, não adianta eu estar aqui entregando uma marmita, uma cesta básica, ou eu preciso de mais, para que essa família, quando passe a pandemia, ela ainda exista, porque senão todo mundo vai virar um caos. O que chocou muito a gente, que para mim, pelo menos, foi
por mais que eu já tenha vivido muito tempo nesse ambiente de vulnerabilidade, uma criança de 8 anos pensando num suicídio. A gente falou, pô, a gente vai ter que trabalhar de uma outra maneira e vamos ter que correr atrás. Então, isso faz muito parte do nosso DNA, assim, como a Fernanda disse, a gente monta um plano de desenvolvimento familiar para cada família. Então, a partir do momento que eu me predisponho a montar esse plano, eu preciso criar as ferramentas. Porque se eu só depender dela sair de lá, pegar um ônibus, ir para uma clínica, ficar numa fila, ela vai acabar desistindo antes. Então, daí a gente trabalha para conseguir que essa ferramenta exista de maneira acessível dentro da própria comunidade. E a gente trabalhou em conjunto com a nossa rede, com os voluntários que nos apoiam, as empresas, para construir e abrir esse ambiente dessa clínica social, que foi fundamental e é fundamental para os próximos passos, né, pós-pandemia também. Para eu colocar um jovem no mercado de trabalho com um diferencial, uma vez que o diferencial dele não é a escola que ele estudou, não é as referências familiares que ele tem, é essa condição de empoderamento e de equilíbrio emocional. Agora, Fernanda, a gente está aí no mês de prevenção, né, ao suicídio. Vocês se deparam com muitas situações que estão perto, né, de chegar num extremo, e aí vocês podem dizer, né, como é que vocês fazem e o modo que vocês abordam essa questão para conscientizar e evitar. Sim, como a gente né, tem esse vínculo com as famílias, a gente está perto delas, então a gente tem essa condição também de perceber quando está existindo algum tipo de problema, né? Eu acho que uma coisa que a gente trabalha bastante é essa questão de falar da saúde mental, porque não é uma coisa comum, assim, tão aceita de se falar. Imagine isso dentro de uma comunidade, né? Então, a gente também tem muito essa questão do próprio preconceito das pessoas mesmo, de, não, porque está com preguiça ou que não gosta de trabalhar. Então, a gente também se depara com isso. E a gente fala sobre isso, né? Que existe um problema, né? De questão emocional que a gente precisa falar, psicológica. As pessoas acham que isso, que a pessoa só por ela ser pobre, ela não pode ficar deprimida, né? Assim, então é complicado. A gente traz bastante isso, traz essa conscientização dentro da própria comunidade, realiza esse trabalho com as famílias, faz o encaminhamento quando é necessário. E acho que nesse mês, especialmente, a gente tem falado muito disso, né? A nossa própria clínica, a gente faz essa conscientização com as crianças também, porque é uma coisa que não é também tão falada, como a questão emocional, psicológica também afetam as crianças, e como isso afeta a questão de aprendizado, desenvolvimento, né? Então, dentro do que a gente trabalha, a gente tem falado muito isso e também voltado para as crianças, porque eu acho que a gente não consegue, às vezes, associar a criança, né, que é pura, que não tem maldade, com as questões também psicológicas que elas estão presentes para as crianças também, né? E como isso vai impactar na vida delas. Então, quanto mais cedo a gente conseguir, com as crianças, atuar nessa prevenção, a gente também evita que o problema apareça lá na frente. Então, a gente faz um trabalho preventivo também com as crianças, falando disso, fazendo atividades voltadas para isso, né? E esse mês a gente tem feito bastante coisa nesse sentido também. A gente sempre faz e esse momento a gente aproveita para entrar nessa onda que está todo mundo falando. Importante sempre, né? E a Rosane tem algo a acrescentar, mas principalmente quando o adolescente, né, que vive esses conflitos, né? Aí você imagina, né, Guga, o adolescente que vive nas comunidades, na periferia, um adolescente que se encontra, né, a família se encontra em vulnerabilidade, e geralmente essa vulnerabilidade que a gente fala é uma vulnerabilidade financeira, quando ela tem acesso às redes sociais, que é uma coisa que de um jeito ou de outro todos eles têm. Quem ele vê na rede social? Ele vê todo mundo bonito, feliz, saudável, exibindo ali um cenário de praia, de férias. Isso faz com que os nossos adolescentes, os adolescentes periféricos, entrem numa crise ainda maior de ansiedade, de depressão. Fala, quando que eu vou ter quem é? Por que eu não sou essa pessoa? Então, se a gente não trabalha isso com essas crianças, com esses adolescentes, aquilo vai virar um caos. O índice de adolescentes que se mutilam, que não querem sair de casa, que viram lá a geração neném, né, que não quer nem estudar e nem trabalhar, ela triplica, porque aquela criança, não é porque ela não quer, ela não tem condições de sair de casa, porque ela não se sente pertencente àquele mundo. Então, a gente precisa trabalhar com isso, a gente está falando muito sobre isso nesse mês em especial, né?
mas é um assunto decorrente dessas ilusões que a internet traz também e o quanto é importante eles se conscientizarem disso, né? Eu acho que isso é fundamental hoje em dia e a gente tem que trabalhar não só nas classes mais vulneráveis, de uma maneira geral na sociedade, que a sociedade acaba ficando adoecendo por conta disso, mas na nossa comunidade, por eles se desenvolverem achando que aquele mundo é real para todo mundo, que as redes sociais são reais e por que ele não se encontra naquilo. Então, a gente tem que trabalhar bastante isso para não virar um caos, assim. Agora, nas redes sociais é tudo muito bonito, né? E a realidade da vida a gente sabe que é outra. Mas você tocou no assunto e é importante a gente abordar também que esse mês, né, saiu uma pesquisa que é bem preocupante, né? Que boa parte dos jovens, e aí o número não me vem à cabeça, hoje não estão na escola e nem trabalham, né? Como a gente muda essa questão e essa situação? E vocês têm enfrentado isso diretamente na entidade? Com certeza. A gente muda criando referências para esses jovens e para essas crianças e oportunidades. E quando eu falo em oportunidades, a nossa experiência, pelo menos, ela nos traz que essas oportunidades precisam estar próximas. Não adianta eu criar uma oportunidade que aquele jovem da comunidade da Zona Oeste tenha que se locomover até a Zona Norte. Não vai funcionar. Por N motivos. A oportunidade tem que estar próximo da casa dele. Isso, aquilo tem que reverberar, aquela energia precisa criando referências ali, porque daí a gente vai contaminando positivamente, da mesma maneira que o crime contamina as comunidades pela má referência, os ambientes positivos também. Então, a gente tem que pulverizar isso próximo a eles. Então, a gente tem que criar essa oportunidade de estudo, de inclusão digital, de tecnologia, de educação, de geração de renda na porta da casa deles, onde eles têm que ter essas referências lá dentro, porque daí é um jovem que se forma e que assim que ele se forma e a gente consegue incluir ele no mercado de trabalho, ele aumenta, em média, 65% a 70% a renda da família. Aí isso quebra uma corrente, fala, opa, peraí, então deixa eu ir lá, deixa eu me esforçar, deixa eu tentar fazer isso também. E isso vai contaminando positivamente a comunidade como um todo. Então, na minha opinião, quanto mais a gente tiver essas oportunidades e essas referências na porta de casa das favelas, mais bem-sucedidos a gente vai ser e menos jovem numa atividade informal ou sem dar valor para o estudo ou perdidos ali, nós vamos ter, com certeza. Agora, esse alto índice, vocês também acham que é causado pela própria falta de oportunidade? Como é que vocês analisam isso? Acredito que sim. Assim, a gente percebe, é isso que a Rosane falou. Esses jovens, eles não acham que eles podem acessar outro tipo de lugar, né? Então, assim, porque se sente mal, não se sente pertencente àquele lugar, porque as pessoas ficam olhando. Então, ele acaba sempre ficando lá dentro da comunidade mesmo. Que a comunidade, a oferta na questão de trabalho, são trabalhos, né, informais, são coisas ali da comunidade. Então, ele acha que ele não pode acessar outras coisas. E realmente, se ele não tiver esse apoio, ele não vai conseguir acessar mesmo. Então, a gente percebe que sem esse apoio ele não vai conseguir acessar, porque ele vai disputar essas vagas de emprego com pessoas, né, com jovens de outras situações. Então, que já viajaram, que conhecem, né, que conhecem a cidade, que acessam outros lugares, que tiveram outras oportunidades, inclusive de escola. Então, quando ele vai para o mercado, se ele não tiver esse apoio, se ele vai para o mercado, ele não tem condições de disputar de uma maneira mais justa. Então, ele acaba sempre ficando excluído, então ele já não vai. Né? Então, quando a gente cria essa oportunidade ali, quando a gente fala de criar perto no lugar, o que a gente percebe, né, que a gente pode falar da nossa experiência, é que anos atrás, quando a gente chegou lá, os jovens eram, inclusive, mal assim, vistos até pela própria comunidade, porque ficava na praça, ficava lá sem fazer nada, né? Então, hoje, a gente criou essa referência. Então, os nossos jovens, eles têm um uniforme, né? Então, a própria comunidade passou a ver o jovem de outra maneira. Então, quando ele vê o jovem com a camiseta lá do curso, ele já, olha, o jovem está fazendo ali a formação do PAC, o jovem com futuro. Então, ele vê esse jovem indo trabalhar em outras regiões, aí ele vê esse jovem progredindo, o jovem comprou um celular, a família do jovem melhorou.
Então a gente vai criando essa referência e aí outros jovens podem ver que ele também pode acessar isso, né? Então é isso que a Rosane falou, a gente a gente muda essa visão, inclusive da própria comunidade em relação ao jovem. A gente tem experiências hoje, a gente já formou no nosso projeto, Jovem com Futuro, mais de 400 jovens foram inseridos no mercado de trabalho. E a renda dessas famílias aumentou automaticamente 70%. E a gente, além dos irmãos, né, desses jovens, quando atingem a idade, já acessarem automaticamente a gente, as mães desses jovens vêm buscar essa oportunidade. Olha, vocês mudaram a vida do meu filho e da minha família. E eu me encorajei para eu também ter acesso a essa formação. Elas vêm procurando um espaço para elas também, porque elas se empoderam, elas acreditam que elas também são capazes. Então, isso vai contaminando positivamente, né? A família, a comunidade, o bairro como um todo e trazendo uma outra visão de um lugar que antes era um lugar violento, sem oportunidade, onde ninguém queria acessar e trazendo uma coisa mais positiva. Então, é muito importante a gente trabalhar dentro das comunidades para ir mudando, de fato, essa imagem e mudando a realidade das famílias e das crianças, da comunidade como um todo, assim. Legal, nós vamos para um rápido intervalo nesse Alesp Cidadania, a gente já volta falando do projeto Amigos da Comunidade. Rapidinho, a gente já volta. Estamos de volta com mais um Alesp Cidadania, hoje contando a história do projeto Amigos da Comunidade, que faz a diferença na zona oeste da cidade de São Paulo, na região de Pirituba. Eu estou aqui nos estúdios com a Rosane Schene, que é diretora da ONG, e também a Fernanda Figueiredo, que é gerente de desenvolvimento institucional da ONG Projeto Amigos da Comunidade. Sejam bem-vindas novamente. No primeiro bloco, a gente falou bastante aí dos projetos que vocês fazem para a comunidade, mas eu quero saber como surgiu, né? Eu quero saber um pouco da história dessa entidade que faz a diferença para os jovens da Zona Oeste de São Paulo. E você vocês duas estão desde o começo e você é fundadora, né, Rosane? Sim, estou desde o começo. Na verdade, a minha ideia foi sempre trabalhar de uma maneira como voluntária. Eu nunca me imaginei sendo uma empreendedora social. Minha formação é na área de tecnologia, trabalhei durante mais de 25 anos como profissional de tecnologia, mas eu sempre quis acessar, eu acho que aquilo que o mundo corporativo me trouxe de aprendizado e de impacto na minha carreira, eu acredito que eu poderia fazer algo a mais pela sociedade, assim, de transbordar, de devolver para a sociedade o que eu já tinha recebido dela. E aí foi assim que surgiu o PAC, que era um grupo de voluntários inicialmente, onde a gente acreditou que a gente poderia sim abrir as nossas casas para trazer profissionalização, transparência e gestão para o terceiro setor. Era um sonho, na verdade era um sonho de poder não ter nenhuma criança em situação de vulnerabilidade. Acho que foi por meio desse sonho que o PAC se transformou hoje na organização social que ele com mais de 7 serviços, com uma equipe de 100 colaboradores, 100 funcionários, onde a gente aí assiste mensalmente aí mais de 6.500 pessoas no total das nossas atividades ali mensais, né? Sempre com o foco na criança e no adolescente, mas a nossa história trouxe que para eu cuidar bem de uma criança e do adolescente, eu preciso cuidar bem da família como um todo, né? Porque uma criança ela adoece se a família, se a mãe, se os responsáveis não estão vivendo de uma maneira digna. Então, isso traz consequências graves para as crianças. E aí a gente foi acessar a família como um todo, para que o vínculo familiar seja cada vez mais fortalecido e as oportunidades dessa família também. Então, esse é um pouco do nosso propósito, assim, né? E durante esses 21 anos, a gente teve muito aprendizado, como a Fernanda comentou, de não julgar as pessoas, de fato, ouvi-las
e fazer um plano de desenvolvimento individual para cada uma dessas pessoas, tratar cada família de uma maneira exclusiva. Eu acho que eu aprendi muito a chegar numa família, coisa que no começo talvez não fosse assim, não dizendo o que ela precisa, né? Eu acho que isso é um aprendizado para a vida, e sim ouvindo o que aquela família precisa, o que aquela criança precisa, o que aquele adolescente precisa, o que eles querem. E aí juntos a gente criar o que de fato a gente pode oferecer para aquele momento e ir direcionando. E não chegando nessa família, ou nessa criança, ou nesse jovem, já determinando, você vai estudar tecnologia porque eu acredito que é bom. Não. O que você quer? O que a gente pode construir junto para que de fato a gente atinja o sucesso de uma vida digna. Então, acho que esse é um dos diferenciais que a gente foi aprendendo e uma das características da nossa organização. Fernanda, você está desde o começo também, são 21 anos, desde 2003, é isso? 2003. Como é que foi para você começar nesse projeto? Então, eu estava começo de carreira, né? Eu já sou pedagoga de formação, então eu acabei ingressando na assistência social como professora em uma organização. E aí, enquanto eu atuava lá, eu conheci o PAC, que o PAC era um grupo de voluntários, né, que estava ali fazendo ações voluntárias. E, na verdade, o PAC, esse grupo era voluntário da organização que eu estava atuando. E aí, era uma organização, né, a gente vivia outro momento também da assistência, né, então estava municipalizando, estava numa fase de mudança, e a organização ela ia fechar as atividades. E aí, só que muitos jovens que a gente atendia nessa organização já eram também atendidos pelo PAC, grupo de voluntários, né? E aí a gente ficou naquele conflito, poxa, a gente vai fechar aqui a organização e esse jovem que a gente já tem vínculo, né? E aí a Rosane, né, que teve a ideia de montar a organização, né, fez essa proposta, né? Então assim, então por que a gente, né, ela com o grupo de voluntários decidiram ali, né, a Rosane convenceu as pessoas que era o melhor, né, abrir uma organização. E aí, como a gente já se conhecia, a gente já tinha criado esse vínculo de confiança e também acabava sendo elo ali entre o PAC e esses jovens, né? Então, eles me chamaram para a gente começar. E aí, nós abrimos o PAC como organização mesmo, né? Então, CNPJ, consolidamos. E aí, a gente começou a atuar com o serviço de acolhimento institucional, que é onde nasceu o PAC, né? Que são os antigos abrigos, onde ficam as crianças que estão afastadas das suas famílias, né? Por alguma questão de denúncia, negligência, enfim. Então, a gente começou com esse trabalho, fazendo esse trabalho de acolhimento institucional, e que é um trabalho super importante. Então, o acolhimento, ele está ali na alta complexidade, né, da assistência social, então é um serviço onde já houve o rompimento de vínculo, então a gente começou a trabalhar muito fortemente nisso, a gente buscava ali, realmente transformar a vida dessas crianças que estavam ali acolhidas com a gente, e foi quando a experiência nos trouxe que a gente não conseguiria trabalhar, né, essas crianças de uma maneira efetiva se a gente não trabalhasse essas famílias. Né, porque a gente poderia resolver o problema da criança. Então, chegava em casa, o problema estava lá ainda. Exatamente. Então, por exemplo, a gente sabe que a gente tem as adoções, né? E só que a adoção, ela pode resolver o problema daquela criança. Mas aquela família vai continuar existindo e existendo outros filhos. Então, a gente começou a pensar, não, a gente precisa agir de uma maneira preventiva. Como que a gente vai atuar? Né? Então, foi aí que a gente começou a dar esse passo também de trabalhar, além do serviço de acolhimento, trabalhar na prevenção, que são os serviços de atividade socioeducativa, né? A gente trabalha as famílias e as crianças que ainda não foram para o serviço de acolhimento, que estão numa situação vulnerável, mas estão com as suas famílias ainda. Então, a gente trabalha hoje, então a gente tem o serviço de acolhimento, que é onde a gente começou e que é um trabalho super importante e que a gente faz com muito diferencial, porque a gente também faz um trabalho muito personalizado com essas crianças, mas a gente trabalha também hoje na prevenção, que é onde a gente acredita que realmente pode acontecer a transformação e evitar esse rompimento de vínculo, que é muito mais grave, né, e muito mais, inclusive, mais caro de se trabalhar. Legal, muito interessante. Agora, você me falou que tem aí cerca de 100 colaboradores, né? São todos voluntários, tem remunerados. Como é que é hoje o cenário aí do recursos humanos da entidade? A nossa organização hoje tem 100 funcionários CLTs, né? A gente foi crescendo, né? É uma organização social pequena para média, então a gente precisa de uma equipe. A gente tem 3 casas de acolhimento, como a Fernanda disse, onde as crianças moram. Então, só nessas casas a gente tem uma estrutura 24 horas por dia, né? Então, por isso, um número ainda maior de funcionários.
E a qualidade também nas nossas atividades socioeducativas, de trazer bons profissionais, de trazer pessoas responsáveis, para que todas as operações funcionem adequadamente e com qualidade. Além dos 100 funcionários, nós temos voluntários que nos ajudam também mensalmente. Então, a gente tem psicólogos voluntários, os mentores dos jovens. Então, de mentores por semestre, a gente tem 60 mentores que mentoram os jovens durante a formação no curso. A gente tem apoiadores que nos ajudam nas casas, nos abrigos, né? Para cuidar de uma criança, para levar para um passeio, além dos parceiros que colaboram financeiramente para que as operações funcionem. Então, é uma grande rede mesmo, né? Ninguém faz nada sozinho, e quanto mais pessoas a gente tem para cuidar dessas quase 7 mil pessoas ali, mais trabalho efetivo, mais transformação social a gente entrega para a sociedade. Então, é uma equipe bem grande e bem participativa, assim, onde a gente quer trazer também, como eu vim do mundo corporativo, então acho que a gente tem bastante esse DNA, assim, de trazer a profissionalização para o terceiro setor também. Então, quando a gente fala de 100 colaboradores, a gente também quer trabalhar bastante a qualidade desses colaboradores do terceiro setor, como uma carreira de estudo, de responsabilidade, que a comunidade, para nós, são como se fossem, fazendo aí uma analogia ao mundo corporativo, nossos clientes. Então, nós estamos ali para servir, é o nosso trabalho, e a gente está fazendo isso, tem que fazer isso da melhor maneira possível, inclusive medir se a gente está fazendo um atendimento satisfatório para todos os nossos clientes, né, que são os nossos assistidos da nossa comunidade. Então, é outra característica que a gente acha bem importante mesmo. É muito interessante, né? Essas colocações. Agora vamos contar um pouquinho, né, de histórias desses tempos, né, de vivência, que vocês têm aí 21 anos, né? Deve ter histórias boas e histórias tristes, né? Mas eu acho legal a gente contar para exemplificar um pouco para o nosso telespectador como funciona o trabalho de vocês. Eu acho que o resultado do nosso trabalho é o que nos alimenta no dia a dia, né? Eu fiz uma transição de carreira aí, há quase 8 anos, onde eu deixei a carreira de executiva da área de tecnologia para vir me dedicar 100% ao terceiro setor. E as pessoas sempre me perguntam isso, mas como é que você fez isso? Você abriu mão de uma carreira de sucesso? Eu falei, porque eu me realizo nessa transformação que a gente consegue fazer no dia a dia na nossa comunidade. Então, assim, essas histórias de criar oportunidades e trazer o resultado para aquela mulher, para aquela família, para aquele jovem, é o que nos realiza todos os dias. Então, essas histórias nos alimentam. Da mesma maneira que, por outro lado, a gente se depara com a falta de uma vida digna diariamente, né? Então, a gente vive um conflito, assim, porque quando a gente acessa as comunidades vulneráveis, a gente olha ali, uma mãe de família que não consegue sair de casa por uma doença, que não está se encontrando na rede um lugar para se curar, é uma criança que não tem um pão para comer, uma proteína para se alimentar. Então, isso acontece todos os dias, né? Uma das coisas que me entristece quando eu me deparo com crianças e jovens no dia de hoje que estão acabando aí o ensino médio e são analfabetos, na verdade. Então, isso para a gente fala, como assim, né? Como pode? E a gente está falando da cidade de São Paulo, né? A gente está falando de 15 quilômetros, uma comunidade que fica 15 quilômetros da Avenida Paulista, e tem gente que passa fome, tem gente que passa, que não tem conhecimento básico, um adolescente que foi para a escola, mas não aprendeu por outros motivos, por uma falta de personalização ali do real problema que ele tem. Então, as tristezas, elas estão na nossa porta todos os dias. Só não vê quem não quer. Porque é só você acessar essas comunidades que você vai se deparar com coisas que vão te indignar. Eu ainda, apesar de 21 anos de experiência, eu ainda me indigno quando eu olho uma violência doméstica contra uma criança,
um jovem, uma mulher, falta de comida. Então isso para mim é algo que me tira, fala, como pode isso estar acontecendo tão próximo do mundo, né, da principal cidade do nosso país, assim. Mas a gente se alimenta das realizações, né, daquilo que o nosso trabalho de fato gera de impacto, né, e gera todos os dias, assim. Então, quando a gente vê um jovem que vira para você e fala assim, eu tinha tudo para dar errado, tudo, para virar um criminoso, para me perder nas drogas, e eu não dei errado porque vocês acreditaram em mim. Vocês me deram a oportunidade que eu não achava que era possível. Então, vocês foram me buscar, que é o que a gente faz, um jovem, quando ele desiste de um programa de formação, ele só desiste depois de muita persistência nossa, porque nós vamos buscar na porta da casa, a gente bate na porta, a gente fala, levanta, vamos. Ai, tá difícil, não vou conseguir, me deixa aqui. Você consegue, vem com a gente. Então, é uma coisa que a gente acredita muito. Então, quando esse jovem olha para você e fala assim, hoje eu sou um analista de Business Intelligence, que é uma coisa que eu nem sabia que existia. Hoje eu posso pagar um financiamento de um apartamento para minha família, porque vocês fizeram isso acontecer e acreditaram em mim. Para mim isso vale qualquer esforço. E isso acontece mais de uma vez, acontece muitas vezes e é isso que nos alimenta, sim. Fernanda, e você? O que marcou? Eu acho que muitas coisas marcam assim, né? Marcam até hoje. Então, quando a gente tem acesso, assim, você vê que uma pessoa hoje mora em um lugar que não tem banheiro, assim, é uma coisa que me deixa muito entristecida, assim, sabe? De você ver uma família que não tem um banheiro para utilizar, não tem uma água encanada, né? Então, assim, para nós parece que é uma mágica na nossa vida, né? Você abre a torneira, sai água, mas assim, as pessoas não têm isso. Então, assim, a gente fica indignado e fica até angustiado, porque a gente não vai conseguir resolver todos os problemas, né? Então, assim, a gente vai em muitas casas que não tem um banheiro, não tem água, então, assim, isso entristece muito, assim, a gente, porque a gente não vai conseguir ter uma ação ali imediata para ajudar aquela pessoa. Então para mim, é uma coisa que me marca muito, também é conseguir lidar com essa angústia também, que a gente não vai conseguir fazer todas as coisas, né? Mas a gente busca ali mesmo dentro da nossa limitação, a gente não é construtor, a gente não pode sair construindo casas, né? Então a gente faz essa provocação no poder público também e trazer essa política, mas a gente sabe que não é rápido. Então, uma coisa que me marca muito também é conseguir lidar com isso, assim, né? Da nossa limitação, daquilo que a gente vai poder fazer imediatamente e aquilo que a gente não vai poder fazer. Mas é como a Rosane falou, às vezes uma pessoa conseguir sair para fazer um curso de formação, ela não consegue nem tomar um banho para ir até o lugar, né? Então, às vezes para as pessoas que não convivem com isso, elas acham que não quer ir no curso, tá? Eu dei oportunidade, não foi. Ele não tem um café da manhã para tomar, não tem um pão para comer. Então, assim, às vezes não tem uma roupa para vestir, não tem uma água para tomar um banho. Então, tudo isso, assim, me marca muito, assim, né? Porque quando uma pessoa consegue fazer essa virada, tem muito sacrifício ali envolvido, sabe? Muito sacrifício. Então, quando um jovem, né, uma mulher, enfim, consegue fazer isso, para a gente tem um valor muito grande, porque a gente sabe o quão difícil foi ela fazer essa virada. Que não é só ela acordar cedo e sair. Tem um monte, assim, quem eu vou deixar meu filho? Putz, não tenho a comida para dar, não tenho o sapato. Às vezes a gente tem jovem que consegue a entrevista de emprego, a gente tem que comprar a roupa para ele ir na entrevista, ele não tem. Né? Então isso marca muito a gente sabe quão difícil é para cada um deles fazer essa conquista. E às vezes um fator desse mexe com todo o futuro dele, né? Mexe, porque, poxa, ele perde a oportunidade. Não vou fazer entrevista porque não tenho a roupa. E aí ele não vai nessa oportunidade, né? Então, também perdeu a oportunidade, mas assim, ele perdeu, porque como ele vai fazer isso, né? Então pra gente isso tem muito valor. A gente faz muitas coisas, a gente tem que comprar uma roupa, a gente vai comprar roupa, pede pro voluntário. Então, mas uma coisa que para quem tá de fora, às vezes, só vê, não foi na entrevista. Eu acho que a sociedade como um todo, né, que ainda está na bolha e que acha que a pobreza é algo muito distante, né, que esses problemas são muito distantes,
só cabe no papel do julgamento, né? Então, isso nos entristece bastante, Guga, porque, segundo aí as últimas pesquisas do IBGE, a cada 10 novas crianças que nascem no nosso país, 7 são da classe D e E. Isso diz muito. Isso diz que a nossa pobreza ela está aumentando. Então, ela vai bater na sua porta. E ela vai bater como na sua porta? Em formato de violência, em formato de doenças, de escassez de mão de obra, de escassez de cliente. Então, ela vai bater. Então, a gente tem que sair dessa condição, a gente que não vive numa situação de vulnerabilidade, sair dessa condição de julgamento e começar a agir, né? Agir para tentar entender o que de fato acontece, né? Então, eu acho que isso é um presente para a sociedade, é um exercício de cidadania e é uma coisa para nós como ser humano também. Nós temos uma oficina de balé, onde temos no total 220 bailarinas, né, que fazem balé. E óbvio que o nosso objetivo não é diretamente formar bailarinos. A gente quer ter um lugar onde eles possam, principalmente as meninas, que é a maioria, né, se empoderar, desenvolver autoestima, acreditar nelas. E uma das coisas que me chocou muito quando eu comecei a ficar próxima dessa oficina, a gente conseguiu montar uma sala de balé que no início a gente não tinha, e aí coisas da sala de balé, além da barra, são os espelhos, né? Os espelhos. Aí todo mundo começou a olhar aqueles espelhos e aí eu percebia que as meninas passavam pelos espelhos de cabeça baixa. E são meninas de 6 a 15 anos. E a gente falou, vem cá, vamos fazer um exercício aqui. Vamos olhar para o espelho e vamos dizer para essa pessoa do espelho, essa criança do espelho, uma coisa legal, né? Diz o que você acha de você que é legal. Você é bonita, você é inteligente, você é simpática, você é amiga. A gente não teve nenhuma criança que conseguiu dizer algo positivo para aquela imagem no espelho. E isso foi algo que me marcou muito, assim, de uma maneira muito, muito profunda, assim, porque eram crianças que não tinham coragem de se olhar no espelho e de dizer uma única palavra positiva. Então, a gente tem que fazer muito por essas crianças. Então, hoje a gente trabalha muito nesse sentido desse empoderamento. E da onde vem? Ela é só uma criança. Por que ela não consegue dizer que ela é legal, que ela é bonita, que ela é amiga, que ela... Por que ela não consegue dizer? Quem foi que disse para uma criança de 8, 9 anos que ela não tem nada de bom? Quem foi? Fomos nós, a sociedade. A sociedade como um todo. Né? Ou porque ela é uma criança negra, ou porque o cabelo não é bonito, ou porque ela é burra, ou porque ela é feia, ou porque ela é pobre, ou porque ela é mal vestida. Então, fomos nós. Né? Fomos nós que fizemos isso com essa condição dessa criança. Então, isso é algo muito triste, assim. Eu tenho uma família minhas filhas são mulheres, minha família é toda feminina, né? Então, espelhos, essas coisas de se olhar, de ter vaidade. Então, eu acho que como é que essa criança vai crescer e vai acreditar que amanhã ela pode ser alguém? Se com 8 anos ela já acha que não. Então, poder trazer um espelho para essas 230 bailarinas e dizer para ela todos os dias, você pode, você tem um lugar, você é maravilhosa, você é bonita do jeito que você é muito transformador. Quando a gente vê elas hoje querendo estar na frente do espelho, parece pequeno, mas é um trabalho de uma grande conquista. Nós temos ainda um pedacinho de programa e eu acho importante a gente explicar cada um dos 7 projetos que vocês desenvolvem. Por exemplo, tem o PAC Zen. Como é que funciona? Então, o PAC Zen é a nossa clínica social, né, como a gente falou. Então, a gente oferece o acesso, né, para as pessoas da comunidade, então as terapias holísticas, atendimento psicossocial, né, emocional, terapias, então esse espaço funciona para isso.
Acho que é legal falar que esse projeto ele é acessível, né? Então, a gente sabe que na rede pública não é tão simples, né? Tem muita demanda, então não tem tanto acesso. Então, com esse projeto, a gente busca também melhorar isso, né? Poder fazer com que essas famílias mais vulneráveis consigam acessar esse tipo de serviço. O Jovem com Futuro. Jovem com Futuro é um projeto de formação de jovem para o mercado de trabalho, onde semestralmente a gente forma de 60 a 80 jovens. A nossa missão com eles é oferecer conhecimento, então eles aprendem como é que funciona uma área administrativa de uma empresa, toda a parte de gestão administrativa de uma empresa. Eles aprendem aulas de energias renováveis, que é uma tecnologia para abrir a criatividade deles, para eles terem acesso à tecnologia, aulas de ferramentas tecnológicas de uma maneira geral. Comportamentais também, então eles têm acesso ao PACZEM, eles têm acesso o que vai ser preciso para eles se inserirem no mercado de trabalho, para trabalhar em equipe. É uma imersão que acontece de segunda a sexta, 4 horas por dia e muitos sábados também. Durante esse período que eles estão com a gente, eles têm o acesso a uma mentoria, então é um executivo no mercado de trabalho que faz um trabalho voluntário e que mentora esse jovem com acesso a eles a no mínimo 1 hora por semana, direcionando e ajudando a gente nessa construção desse jovem para o mercado de trabalho. No final do período, eles entregam um TCC para uma banca de executivos, mostrando todo o aprendizado deles durante o semestre, tem reforço escolar de português e matemática. Então, eles são jovens que no final do período, eles estão muito preparados para o mercado de trabalho e a nossa missão com eles só termina quando a gente, de fato, inclui eles no mercado de trabalho. E quando eu falo incluir, sem nenhum preconceito, mas a gente trabalha muito para que eles não acessem o que tem ali ao redor da comunidade, o mercadinho, o lava rápido, nada disso. A gente quer que eles saiam lá da Zona Oeste e venham para a Zona Sul, para a Zona Norte, em grandes companhias, para que, de fato, eles quebrem essa corrente da vulnerabilidade. Portanto, serviço de acolhimento institucional para crianças e adolescentes e o Centro para Criança e Adolescente. Como é que funcionam esses dois projetos? Então, são os SAICAS, né, que são serviços de acolhimento institucional. A gente tem 3 serviços desses. Então, a gente acolhe essas crianças que estão afastadas das suas famílias por alguma questão, né, judicial. Então, enquanto isso se resolve, elas ficam com a gente. Então, a gente faz esse trabalho com essas crianças nas demandas que elas trazem. Então, são crianças que foram negligenciadas, passaram com algum tipo de violação de direito. Então, a gente trabalha com essas crianças tanto na questão, né, da recuperação dela mesma, tanto emocional, física, de saúde, inserção, né, na educação, e trabalha com essas famílias para que elas possam receber suas crianças de volta. A gente trabalha muito fortemente com essas famílias nas demandas dela, então se é emprego, se é saúde, a gente vai auxiliando essa família para que ela volte a ser apta a receber essas crianças. Então, a gente trabalha com a família de origem e também trabalha com a família extensa, se for, né, se não tiver possibilidade com a família de origem. E em casos, né, excepcionais, as coisas são encaminhadas para adoção. Então, a gente faz esse trabalho nesse serviço, são 3, a gente atende até 15 crianças em cada um deles. E o Centro para Criança e Adolescente é o trabalho de contraturno escolar. Então, são crianças que também, né, estão em alguma situação de vulnerabilidade, mas estão com as suas famílias. Então, a gente trabalha para fortalecer o vínculo familiar, para que não ocorra, né, o acolhimento da criança. Então, a gente trabalha com a família, né, nesse fortalecimento e com a criança. Então, o objetivo nesse serviço é que ela fique integralmente protegida, porque ela fica uma parte do período na escola e no contraturno ela fica nas nossas atividades. Lá a gente oferece atividade esportiva, socioeducativa, atividades culturais, né, atividades lúdicas voltadas para a educação também. Então, a gente fica com essa criança nesse período, recebe alimentação também. Então, a ideia é que ela fique protegida durante todo esse período. E o AfroPAC, como é que funciona? O AfroPAC é um projeto de consciência racial que a gente institucionalizou internamente no PAC, né? A gente tem uma comunidade para a nossa equipe, né, de letramento racial e externando isso para a nossa comunidade, né? A gente percebe que hoje a comunidade que a gente trabalha, 80% dela é uma comunidade negra, só que ainda tem muita dificuldade de se auto-reconhecer, de se empoderar dessa negritude, de acessar
os lugares de inclusão desse assunto, né? E ainda sofrem muito preconceito e muito racismo. Então, é um trabalho que a gente faz de conscientização e de empoderamento com a comunidade como um todo, brancos, pardos, negros, sobre a importância do letramento racial. Outro fator importante é as oficinas esportivas. Conta um pouquinho como é que ela funciona. Então, a gente trabalha com o esporte também como uma ferramenta de inclusão. Então, a gente, dentro das nossas atividades socioeducativas, a gente oferece alguns esportes, alguns em parceria e outros desenvolve lá dentro do projeto mesmo. Então, a gente tem uma parceria com o Clube Campestre ali do Jaraguá, então a gente oferece tênis. Então, a gente sabe que o tênis é um esporte super elitizado, né? Em outra oportunidade, nossas crianças não conseguiriam acessar esse tipo de atividade. Então, eles fazem tênis, né? Então, com tudo certinho, tem os equipamentos. A gente trabalha com o judô também através de uma outra parceria com um projeto, né? Chama Projeto Budô, que também é um parceiro nosso, a gente oferece o judô. Então, essas duas atividades, elas são feitas fora do nosso espaço. Né? Então, com parceria. Então, também é importante para as crianças também poderem sair ali um pouco da comunidade, acessar outros espaços. E tem as atividades que acontecem dentro mesmo do nosso serviço. Então, lá a gente tem o futebol, a gente tem o taekwondo também, atividades esportivas em geral, né? Então, a gente trabalha bastante também com jogos. Então, o esporte, para nós, é uma das ferramentas de inclusão que a gente traz. Porque o esporte, além, né, da questão física e de saúde, a gente também trabalha outros valores, né, como o trabalho em equipe, né, a questão de disciplina, ética. Então, a gente trabalha bastante o esporte como uma ferramenta. Tá certo. Ó, pudemos apresentar o trabalho de vocês nesse Alesp Cidadania. Eu quero agradecer a presença de vocês e dizer para o nosso telespectador que a gente volta aí trazendo mais entidades, né, mais pessoas que fazem a diferença para a comunidade nesse Alesp Cidadania. Você continua agora com a programação da Rede Alesp. Até um próximo encontro. Tchau.